Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao nosso projeto Lei Seca Todo Dia. Vamos começar hoje, vamos iniciar com o estudo da Lei Seca do Código Penal. Vou fazer um breve comentário aqui, vamos iniciar pelo artigo 1º. Como já falei, nós vamos tratar na média de uns 7 dias. Se você estiver gostando, você vai deixando seu comentário, dando seu feedback positivo. Para quê? Para que a gente possa continuar o projeto. Então esse projeto vai continuar a depender de vocês, tranquilo? Então hoje nós vamos tratar do artigo 1º. O artigo 1º ele fala o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Artigo 1º do Código Penal. Aí nós temos dois princípios, que é o princípio da anterioridade e o princípio da legalidade. Essa legalidade é uma legalidade estrita. Por quê? Porque essa condição de determinação legal, ela deve ser em lei em sentido estrito. Tá? Então, o que nós precisamos aqui observar? Devemos observar que a lei ela deve existir antes do fato criminoso acontecer, para que aquele fato humano, acontecer, porque aquele fato humano até então ele poderia ser chamado um fato humano desejado ou indesejado, mas porém um fato desejável ou indesejável que afere-se diante de uma proibição legal. Como assim? Suponha que hoje não há nenhuma lei falando que andar é crime. Amanhã, numa quinta-feira, cria-se uma lei falando que andar é crime. Na sexta-feira, se você andar, você pode ser punido. Por quê? Porque na quinta-feira havia uma lei. Entrou em vigor, uma lei falando que andar é crime. Hoje é quarta-feira. Hoje, se eu andar, eu não posso ser punido na sexta-feira. Porque nesse caso a lei retroagiria em malam parte, que não é permitido no nosso ordenamento. Então eu não vou entrar nessa parte de retroatividade da lei, que eu vou falar isso depois em outra aula. Mas só para você entender que a anterioridade da lei, a lei tem que existir antes do fato ser considerado criminoso por isso. Então tem que ser, para ser punido, tem que ser antes, não há crime sem lei anterior que o defina, que é essa que é a ideia, e não há pena sem prévia cominação legal, para que a pessoa ainda seja punida. Não adianta ser um crime se não tiver pena. Ela tem que vir diante de uma lei em sentido estrito. Tá? E qual é a ideia aqui? Além de ser anterior e lei em sentido estrito, ainda tem que ser escrita, tá? Uma lei escrita, aí que é a hora do Código Penal comentado que você vai fazer. Você vai puxar uma perninha no artigo 1º e vai colocar lá princípio da anterioridade na primeira parte, princípio da legalidade estrita na segunda parte. Vai ainda acrescentar, que é o que a doutrina traz, falando do seguinte, que essa lei, além de anterior e estrita, ela tem que ser escrita, ou seja, positivada. Em regra não vai valer o direito consuetudinário, que é aquele de costume e tal. A gente tem algumas acepções aí, mas não cabe agora destacar. Mas essa que é a regra doutrinária. Então ela tem que ser anterior, estrita, escrita, lei certa. Ela tem que ser certa também, tá? E ela tem que ser necessária. Então nós temos aí a lei anterior, escrita, estrita, certa e necessária. Qual é a ideia do necessário aqui, para você entender também? Esse necessário está atrelado lá à ideia do princípio da intervenção mínima. Porque às vezes pode ter uma lei que mesmo que ela seja estrita, escrita, anterior e certa, talvez a aplicação prática dela não seja necessária. Por isso que vem aí o desdobramento do princípio da intervenção mínima, que nós vamos ver em algum outro momento. Tá? Então vamos lá, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Artigo 1º. Aí nós estamos diante do princípio da anterioridade e o princípio da legalidade. Mais precisamente, uma legalidade, um princípio da legalidade em sentido estrito, lei em sentido estrito. Tá? E essa lei ainda tem que ser escrita, certa, necessária, além de anterior e estrita. Beleza? Então essa era a dica rápida hoje. Eu espero que você leia, anote no seu código essas informações e gabarite qualquer questão sobre esse assunto, beleza? Então a gente fica aqui, amanhã a gente vem com mais uma dica no artigo 2º. Um forte abraço.